Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Machado e estou trazendo aqui para vocês novamente mais novidades sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, belezinha? E hoje, em mais um dos nossos podcasts, vou aqui fazer um panorama, um resumo, das negociações que estão acontecendo em São Januário, tanto negociação como especulação, trazendo aqui para você, torcedor, torcedora, atualizações sobre o que é real, o que é falso ou o que nem realmente se cogitou, né? E vamos começar com um jogador que já está sendo especulado no Vasco já faz uma semana mais ou menos. E de início teve uma parte de uma rejeição da torcida, né? Por conta de já ter alguns jogadores na mesma posição que atuam no Vasco e que estão à disposição no elenco. Estamos falando do zagueiro Lucas Alves, né? Ele que atua hoje na Suíça, né? No Loser da Suíça. É capitão do time por lá, né? Já temos até um podcast onde falamos um pouco melhor sobre ele, caso queiram conferir. E vamos atualizar, né, um pouco do que tem acontecido envolvendo o nome do Lucas nesses últimos dias, né? Então, a negociação entre Vasco e Lucas Alves é de certo modo simples, né? O que mais está pegando no momento, que está complicando, é a questão de quanto tempo vai durar o contrato dele, né? No caso, ele viria por empréstimo até o fim de 2020 ou 21. Justamente essa que é a dúvida. Se ele vai ficar até o final desse ano, né? Ou se o empréstimo dele vai se estender até o final de 2021 por conta também da pandemia, né? Ele que tem contrato ainda com o clube suíço até 2022, se não me engano. Então ele pode até estender o contrato dele na Suíça para poder vir para o Brasil por empréstimo e depois retornar, né, para o país europeu. Inclusive, um dos representantes do Lucas, né, ele tem alguns, já teria se encontrado com a diretoria em São Januário para começar as conversas, né? E a informação que eu tenho é que as conversas caminharam muito bem. E ele pode vir a ser aí um novo reforço para a defesa vascaína em breve, né? Mas provavelmente ele só vai vir aí no começo de agosto, mais ou menos, porque o Campeonato Suíço ele ainda tá rolando, né? Ainda tá tendo o Campeonato Suíço, mas já tá terminando, né? A final deve acontecer no começo de agosto. Então, acabando o Campeonato Suíço, ele já estaria livre para vir ao Brasil, seja para conversar, né? Terminar as negociações, como para atuar mesmo, né? E ele já até estaria, né, com um bom ritmo de jogo, uma vez que tá atuando a titular absoluto e capitão do time na Suíça, né? Vale lembrar que a janela para transferências internacionais fecha no dia 10 de agosto, ou seja, o Vasco tem até dia 10 para contratar qualquer jogador de fora do Brasil, simplesmente isso. Então aí o Vasco corre quanto tempo para poder acertar com os possíveis reforços. Além disso, outro nome especulado aí recentemente em São Januário é o do lateral esquerdo Santiago Arzamendia. É complicado esse nome aí, né? Ele é paraguaio, né? Mas joga no Cerro Porteño já há bastante tempo. Se não me engano, ele é naturalizado, coisa do tipo. Ele é considerado um dos jovens mais promissores entre os jogadores paraguaios, porque ele é jovem, tem bastante talento, inclusive é constantemente convocado para a seleção paraguaia. Não à toa, ele atuou na última Copa América que tivemos aí em 2019 no Brasil. Então aí pode ser uma boa opção, ainda mais para uma posição carente, né, do Vasco, que é a lateral esquerda, que convive aí com o Henrique, com a titularidade absoluta, enquanto o Ramon está machucado, mas o próprio Henrique convive com muitas críticas da torcida, né? Então, todo o reforço para a lateral, principalmente para a lateral esquerda, é extremamente importante. Só que os valores do Arzamendia são muito elevados para a realidade do Vasco. Ele está avaliado mais ou menos 1,5 milhão de dólares, né? Que é o preço que o
o Cerro Porteño quer liberar ele, né? Isso dá um pouco menos de 10 milhões de reais. Considerando que o Vasco está numa crise financeira braba, complicada, sem receita, é praticamente inviável para o Vasco contratar o Santiago Arzamendia, né? Porém, a ideia que o Vasco tem é contar, né, com o aporte, o investimento de algum parceiro do clube, algum investidor que tope arcar com a transferência e com parte dos salários do Orzamendia, e em troca o Vasco daria uma porcentagem, né, da venda, de uma futura venda do jogador para esse investidor, né, como um contrapeso. Uma vez que o Orzamendia é jovem, tem 23 anos ainda e tem muito futebol ainda pela frente. Então pode também pintar aí como um novo reforço para o Vasco. Mas tem essa questão do valor dele que é bem complicado, bem fora da realidade atual do clube, né? Outro lateral esquerdo que também tem sido especulado no Vasco nos últimos dias é o lateral Sanches Minho, né? Que está sendo monitorado, né, pelo Vasco. É lateral esquerdo. Ele tem cerca de 30 anos e contrato até 2021, né? Com Independente, ele tem contrato até 2021 com o Independiente, né, da Argentina. O mesmo time que, né, que o Vasco negociou para trazer o Martim Benítez emprestado. Inclusive essa relação, né, entre os clubes poderia ser um trunfo na manga para que o Vasco pudesse contar com o jogador. Uma vez que o Independente tá com né, não está com um bom momento, tem alguns jogadores pedindo rescisão, pedindo saída, liberação, e aí o Vasco poderia se aproveitar desse fato. Não que o Vasco também tenha grandes condições, né? Mas, enfim. Só que o empresário do Minho, ele foi bem claro, né? Foi bem claro e direto. Ele afirmou que o Vasco não tem condição de arcar com o salário do jogador. Então é praticamente aí descartado a chance do Vasco contratar o Sanches Minho. Belezinha, galera? Agora, para finalizar, vamos fazer um giro aqui mais rápido, até mesmo para esse podcast não ficar muito longo. Alguns nomes brasileiros especulados foram o do zagueiro Emerson Santos, do lateral Júnior Tavares e do também lateral Carlos Augusto, né? Deu para perceber que o Vasco tá bem atrás das laterais por ser uma posição mais do que carente, mais do que necessária dentro do elenco do Vasco. O primeiro, o Emerson Santos, não tem nada de concreto, né? Até mesmo o Anderson Barros, que é dirigente do Palmeiras, ao qual o Emerson Santos tem contrato, garantiu que não existiram sequer sondagens. Então o Vasco nem entrou em contato com o Palmeiras para tentar contratar o Emerson Santos. Portanto, já está fora de cogitação. O Júnior Tavares, ele está em Portugal, né? Está no Portimonense, se não me engano. Só que ele tem contato até o final de julho com o time de Portugal, né? Até que não é tão complicado assim, né? Que estamos no dia 24 de julho, então mais 7 dias acaba o mês, acaba o contrato dele. Só que o empresário dele também confirmou que não conversa com nenhum clube e que o clube português tem a prioridade na compra do jogador. Ou seja, deu a entender que o foco dele é continuar na Europa, o foco dele é dar prioridade, continuar a prioridade dele em Portugal, e descartou qualquer tipo de conversa, de negociação, de bate-papo, tratativa, qualquer coisa do tipo envolvendo outros clubes, seja da Europa ou do Brasil. Beleza? O Carlos Augusto, que é um lateral do Corinthians, até bastante criticado pela torcida, o dirigente do Corinthians já negou a chance de negociar o lateral, então não tem chance alguma, né? E para completar, o Oscar Romero segue a mesma. O Oscar Romero foi especulado também recentemente, atacante ex-Corinthians, né? Só para deixar bem claro, para que todo mundo se lembre. Também foi confirmado que o clube dele não tem
interesse algum em liberar ele, em começar qualquer tipo de negociação, e que conta com ele por restante da temporada. Beleza, hein, galera? Então essas foram as principais assim notícias envolvendo especulações com o Vasco, né? Obviamente que vão surgir outras mais, porque o Vasco está no mercado, um clube como o Vasco no mercado é um prato cheio para empresário oferecer jogador. Então vão surgir ainda muitas outras especulações, outros nomes vão aparecer. Então vamos aguardar aí. E caso algum outro nome que venha a pintar, a gente vai trazer aqui para vocês, né? Agora, dentre esses nomes especulados, os mais assim que entendo ser como cruciais, não só para o time, como para o elenco e para o restante da temporada do Vasco, pro Vasco brigar alguma coisa, né, que o time precisa se reforçar, são pelo menos o Lucas Alves, né, que é um zagueiro experiente, e pro esquema que o Ramon Menezes pretende implantar, seja com 3 zagueiros ou não, com 3 zagueiros ele é mais essencial ainda. Com 2 zagueiros é importante ter no elenco o zagueiro. Vai tirar espaço de alguns jovens, certamente, mas isso não vai impedir dos jovens atuarem, né? Até porque o Campeonato Brasileiro desse ano vai ser muito acirrado, vai ser muito corrido. Então quem não tiver elenco vai se complicar, ainda mais por questão de lesão. Então é importante a gente ter no elenco peças sempre muito bem qualificadas, beleza? O Santiago Azamendia também, por ser muito jovem, ser bastante jovem, só 23 anos, acredito que seja a principal chance do Vasco. A principal aposta assim, que o Vasco deve fazer, porque ele é jovem, tem um mercado, o único problema é o valor dele, né? Ele é muito caro. Só que aí o Vasco pode conversar com algum parceiro, com a BMG, por exemplo, ou outro parceiro que o Vasco tenha, para poder arcar, né, com os valores da transferência, salários, etc. E daí, numa futura venda, a BMG pode ganhar uma parte desse dinheiro, né? Para que o Vasco possa equilibrar as contas. Então esses dois jogadores assim. O Júnior Tavares eu até acredito também que possa ser uma boa opção para lateral, mas o empresário dele deu muito a entender que o foco é a Europa. Então é difícil realmente que ele volte ao Brasil, né? O Sanches Minho também seria uma opção para lateral esquerda, né, que o Vasco tanto precisa. Só que como o empresário dele falou que o Vasco não tem condição de arcar salário, o empresário já deu um fora tremendo no Vasco. Então a gente deixa ele fora de cogitação. Além disso, ele já tem 30 anos, já não é um mocinho, né? Então, entre Arzamendia e Minho, eu prefiro bancar com a ajuda de um parceiro o Arzamendia, né, que é mais jovem que futuramente pode render frutos ao próprio parceiro do clube mesmo. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi nossa análise aqui, que deve ter ficado bem comprida aqui, né, pelos comentários aqui. Mas espero que vocês tenham curtido, né? E se gostaram, curtam, né? Melhor dizendo, curtam. Comentem abaixo quais são os jogadores principais que vocês acreditam aí. Se preferem o Arzamendia, o Minho, Emerson Santos ou qualquer outro que o Vasco tenha negociação ou que não tenha, né? No caso do Emerson Santos, não tem. Pelo visto, não tem qualquer tipo de conversa iniciada. Mas é isso. Compartilhe o vídeo também com seus amigos para que possam ouvir o podcast. E tamo junto. Se inscreva aqui no canal também. Valeu, grande abraço a todos e saudações vascaínas. Vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar.